Olá, meus queridos, meus preciosos cordeirinhos. Que alegria estarmos juntos. Hoje eu estou daqui por uma questão de cuidado. A gente essa semana está precisando tomar alguns cuidados diferenciados. Mas o importante é que nós estamos juntos. O importante é que nós estamos juntos e quando a gente está junto, a Bíblia diz que Deus abençoa, Ele ordena a bênção, Ele cuida, Ele transforma, Ele restaura, Ele faz milagre, Ele traz vitória, Ele traz alegria, enfim, esse é o nosso Deus. E eu quero nesse momento que você continue na presença de Deus, firmado na presença do Senhor. E eu quero ler com você, já olhando para aquilo que Deus tem para nós hoje, na nossa reflexão, nesse momento especial que estamos nos encontrando. Eu quero ler com você Atos capítulo 2, começando no versículo 44. Esse texto ele traz algo muito interessante, de uma forma muito profunda, nos ensinando muita coisa. Ele diz assim: todos os que criam em Jesus estavam juntos e eles tinham tudo em comum. Cada palavra desse texto, queridos, ela fala muito por si só. Então o texto diz que os que criam em Jesus, os que se entregavam ao Senhor, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui já é uma lição maravilhosa, porque muitas vezes há pessoas que estão juntas, mas não têm tudo em comum. E o texto continua: chegavam a vender suas propriedades e os seus bens e distribuir uns aos outros de acordo com a necessidade que havia entre eles. Todos os dias estavam reunidos no templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e com sinceridade de coração. A gente não pode estar junto no templo, mas a gente está junto aqui agora, né? E o texto continua dizendo no versículo 47, e eles louvavam a Deus e com isso alcançava a simpatia, caía na graça de todo o povo. E o Senhor, por causa disso, acrescentava a eles, à igreja, aos que estavam com o Senhor, a cada dia o Senhor acrescentava mais pessoas. É curioso que aqui não está falando que as pessoas vinham para a presença de Deus por um motivo só, talvez por uma coisa ou outra, mas aqui é algo muito profundo, porque fala claramente aqui de uma entrega de uns aos outros. A palavra que uns aos outros ela é usada algumas vezes. E é curioso que, assim como Jesus se entregou a nós, nós precisamos nos entregar a outros. É esta a palavra, é este o ensino para você neste tempo que estamos vivendo hoje. É este o ensino que eu quero plantar no seu coração. Eu quero que você continue firme. Abra o seu coração, porque Deus quer falar muita coisa com a gente hoje. Vamos continuar adorando o Senhor? Vamos ter um tempo de falarmos para Deus através de adoração aquilo que nós queremos dizer para Ele? Vamos orar, cantar, louvar e adorar o nosso Deus nesse momento? Em nome de Jesus, ofereça o teu melhor para o Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça.
fidelidade, Senhor. Aleluias, aleluias. Eu quero ter agora um tempo de oração com você. Meus irmãos, esses dias são dias de muitas coisas acontecendo e algumas que nós gostaríamos que acontecesse, elas não estão acontecendo. Mas o que eu quero deixar no seu coração é o valor e o poder da nossa oração. Eu quero chamar você para orar. A gente normalmente tem o hábito de orar pelos doentes. É muito bom, faça isso. Ore pelos doentes, clame pelos enfermos. Mas eu quero chamar você também para orar pelos sãos. Orar por aqueles que precisam estar bem para até cuidar de quem está doente. Eu queria que você levantasse agora um clamor ao Senhor, que você tivesse o seu tempo de oração. Eu quero chamar você para orar comigo, para nós clamarmos a Deus pelos enfermos, sim. Me lembra que agora da nossa querida Aline Gregorato. Ela continua precisando das nossas orações, das suas orações. Ela é uma menina tão preciosa, casada, tem 2 filhos, ela e o seu esposo, sua família tem vivido um momento difícil porque essa questão que ela está vivendo, esse problema nos seus pulmões, internação, febre, e tudo isso é muito difícil. E eu queria que você levantasse o seu clamor por ela. Ore por ela. Se você puder, não ore só agora, ore por outros momentos também. Mas eu queria, como eu disse, que você orasse também por aquelas pessoas que talvez você não tenha o hábito de orar, sabe por quê? Porque elas estão bem. Ore, agradeça a Deus porque elas estão bem e peça que o Senhor guarde elas. Procure lembrar aí no seu coração de pessoas da sua igreja, seus irmãos, para que você clame por eles. Talvez pessoas que, se você correr os seus olhos pela igreja, olhar para um lado, olhar para o outro, você vai se lembrar daquele irmãozinho, daquela irmãzinha, e ao lembrar de cada um deles, comece a orar, comece a falar para Deus, gaste um tempo nesse sentido. Amém? Eu nem posso fazer isso porque isso é mais individual, mas depois eu quero que você faça isso. Agora a gente vai clamar ao Senhor. Vamos orar? Me acompanhe, ore comigo, ore você também. Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão precioso quando nós estamos juntos na sua presença e quando nós podemos buscar ao Senhor. Quando buscamos ao Senhor, o primeiro abençoado somos nós. Quando buscamos ao Senhor, a primeira bênção acontece conosco, porque nós nos colocamos diante do Senhor. E nesse momento nós oramos pela nossa querida Aline, por sua saúde, clamamos ao Senhor por ela, pedimos a graça do Senhor, a recuperação, a saúde e a cura do céu sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por outros irmãos que estão chegando ao nosso coração, nas nossas lembranças agora, que também precisam de nossas orações. Oramos por algumas famílias, ó Deus, que estão passando momentos difíceis, momentos de luto, momentos de perda. Oramos, ó Deus, para que o Senhor possa alcançar cada um deles. Mas também nós oramos, ó Deus, por aquelas pessoas que precisam estar saudáveis para cuidar de outros, como os médicos, os enfermeiros, as pessoas que trabalham na questão da saúde, na área da saúde. São várias funções, são vários compromissos, cada um deles tem uma responsabilidade tão grande. E nós oramos por eles, clamamos ao Senhor que os guarde, que os abençoe, que os sustente na tua poderosa presença. Pai, no nome de Jesus, aqueles que são da nossa igreja, da Terceira Igreja Batista, aqueles outros que também não são, aqueles que conhecemos, aqueles que não conhecemos, aquelas pessoas, ó Deus, que são instrumentos do Senhor na vida dos nossos irmãos, aqueles médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, que são usados pelo Senhor na vida de irmãos nossos. Nós não os conhecemos, mas o Senhor usa eles na vida de quem nós conhecemos. Nós oramos por eles, clamando a bênção do Senhor sobre eles. Pai, nós clamamos para que o Senhor alcance nossas famílias. Oh Deus, alcance cada família da Terceira Batista. Alcance cada família dessa igreja.
que sejam famílias fortalecidas. Pai, nos guarde, nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, eu clamo aqui agora e me venha ao coração, à mente, a vida do Luiz, esposo da Renata Moura. Pai, eu oro para que o Senhor restaure a sua saúde. E esse problema, Deus, na sua saúde, ele seja tratado e restaurado pelo Senhor em nome de Jesus. Pai, nós oramos por nossa cidade. Oh Deus, em nome de Jesus, a cidade de Marília, ela precisa ser uma cidade abençoadora na vida de tantas outras cidades. Dezenas e dezenas de outras cidades dependem do corpo médico, da estrutura de saúde daqui da nossa cidade. E nós oramos para que o Senhor derrame a bênção do céu sobre a cidade de Marília. Derrame a bênção do alto sobre os nossos hospitais, sobre tudo aquilo, ó Deus, que envolve a área da saúde, sobre a administração pública dessa cidade, para que possa gerir com sabedoria esse momento tão difícil. Pai, nós clamamos, ó Deus, pelos empresários que têm passado um tempo tão difícil. Ó Deus, em nome de Jesus, vários deles são da nossa igreja. Vários não são da nossa igreja, mas eles empregam em suas empresas pessoas, membros da Terceira Batista. Então nós oramos por esses empresários, aos quais irmãos nossos da Terceira Batista trabalham em suas empresas. Eles também são abençoadores dessas famílias nossas. Então nós oramos por eles, por suas empresas. Clamamos a Deus para que o Senhor traga um tempo de refrigério, um tempo de restauração, e que em meio a todo esse momento difícil, o Senhor venha alcançar o nosso coração, para a tua bênção, para a tua paz. Em nome de Jesus, ó Deus. Obrigado porque podemos descansar no teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos adorar o nosso Deus mais uma vez? Vamos celebrar o Senhor mais uma vez? Exalte a Ele, glorifique a Ele, porque Ele é bom, porque Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus que cuida sempre. Amém? Adore ao Senhor. Tu és digno, Senhor, Tu és poderoso. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou teu.
Aleluia. Aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Podem vir os ventos, a tempestade. Aquele que está firmado, alicerçado no Senhor, não se abalará, mas permanecerá firme, permanecerá para sempre. Confie no Senhor, faça o seu fundamento, o seu alicerce da sua casa, dos seus sonhos, eu não sei, no Senhor. Porque quando nós estamos nele, nessa rocha profunda, nós não seremos abalados. Quando nós estamos no Senhor, pode vir o que vier, o vento nos jogar de um lado para um outro, assim como Ele faz com as árvores, levando até no chão. Mas quando ela está firme, fincada, ela não é quebrada. E assim sou eu e você, meu irmão. Se nós estivermos firmes no Senhor, lá no fundo, na intimidade do dia a dia, confiando nele, independente do governo, independente das notícias, independente do que está sendo gritado ao nosso redor, eu confio nele. Nós podemos cantar: eu vou construir minha vida em ti, porque ele é o meu fundamento. Eu não me importo com o que está sendo noticiado. Não é isso que vai fazer com que eu permaneça, mas o que me faz permanecer são as promessas do Senhor. É o Deus de toda a esperança, é o Deus Pai, Deus Filho, que está comigo, com você todos os dias. Não nos deixa só. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os seus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és inigualável. Abre os seus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia! Glória a Deus, Ele é o nosso fundamento. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero que você pegue a sua palavra, a Bíblia, pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, e você vá comigo para nós continuarmos, porque todas as quartas-feiras nós estamos estudando algumas parábolas, as lições que essas parábolas trazem para nós. E eu quero que você vá comigo hoje para uma parábola muito conhecida. Ela é tão conhecida e ela é tão real, tão prática, que algumas pessoas chegam a imaginar que aquilo aconteceu de fato. Eu quero que você vá comigo, sabe para onde? Lucas capítulo 10, para a parábola conhecida como a parábola do bom samaritano. E aí eu queria que você lesse comigo a partir do versículo 25, que está escrito assim: certa ocasião, um mestre da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Olha isso, se deu mal, sempre, né? Quem faz isso? E perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde: o que está escrito na lei? Como que você lê o que está escrito na lei? E ele respondeu para Jesus: está escrito, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento.
e ame ao seu próximo como a si mesmo. Jesus respondeu: você falou corretamente, exatamente isso que a Bíblia diz. Então, faça isso e você viverá. Mas ele então, querendo se justificar, perguntou a Jesus: mas quem é o meu próximo? E Jesus então conta para ele uma parábola. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó e ele caiu nas mãos dos assaltantes. Eles tiraram suas roupas, espancaram ele e foram embora, deixando ele quase morto. Aconteceu que estava descendo pela mesma estrada um sacerdote. Olha isso. Mas esse sacerdote, quando viu aquele homem caído ao chão, quase morto, passou do outro lado da rua. Também estava descendo um levita. E quando esse chegou ao lugar e viu aquele homem, também passou pelo outro lado da rua. Mas quando um samaritano estava de viagem, chegou onde estava aquele homem caído, quando ele o viu, teve compaixão dele, aproximou-se dele. Curiosamente, os outros dois se afastaram e passaram pelo outro lado da rua. O samaritano então se aproximou, enfaixou as suas feridas, derramando nelas óleo, vinho, ou seja, limpando aqueles machucados, aquele sofrimento que aquele homem estava sentindo. Depois colocou ele sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. 2 denários, nós poderíamos dizer que seria mais ou menos em torno aí de uns R$300, mais ou menos isso, talvez um pouco mais, em torno disso. E disse ao hospedeiro: cuide dele. Quando voltar, eu pagarei outras despesas que você tiver. Jesus então pergunta: qual desses 3 você acha que foi o próximo daquele homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele homem responde, aquele mestre da lei, né, que tinha feito a pergunta para testar Jesus, ele responde: aquele que fez misericórdia a ele. Jesus então disse: vai e faz o mesmo. Queridos, eu quero chamar você para pensar e para olhar para mim, para esta parábola, como algo que nos ensina muito. Você lembra o texto que nós acabamos de ler agora há pouco, quando nós começamos esse encontro hoje? Quando falava de todo mundo estar junto, ter tudo em comum, cuidando uns dos outros? Pois é. Quando Jesus ele traz essa parábola, ele quer nos ensinar algo muito profundo, com um conteúdo profundamente ético, mas a ética ligada às relações humanas. Sim, porque às vezes nós cuidamos muito da nossa questão espiritual, santidade, pureza, não pecar. Amém, glória a Deus por isso. Mas as nossas relações humanas, elas estão empobrecidas. Não é que você perde o seu valor, a santidade, perde o valor por isso, mas não, a gente pode ficar pensando: que santidade é essa que não me aproxima do outro? Que vida espiritual é essa tão linda, tão pura, que acaba me afastando? Alguns até têm aquele conceito, né? Eu tenho que me afastar do mundo. Será que é isso mesmo? Será que a santidade deve me afastar do mundo ou me colocar no mundo para tirar outros de lá que estão sofrendo? É sério isso? Sim, porque algumas pessoas, meus irmãos, eles são profundamente santos dentro da igreja, mas eles não conseguem manifestar essa santidade, essa vida com Deus. Ela não é manifesta fora da igreja, aonde realmente estão quem precisa. Porque, meus irmãos, vamos convir numa questão aqui. Quem está dentro da igreja está na presença de Deus. E, na verdade, quem precisa mesmo está lá fora. Está na sarjeta. Está perdido. Então,
Assim como Jesus ficava muito pouco dentro do templo, dentro da sinagoga, ele se mostrava lá fora. Jesus era visto lá fora. E aí ele conta essa parábola também para nos ensinar que é lá fora, aonde estão os perdidos, os necessitados, os doentes, os machucados, é lá fora que estão precisando de nós. É lá fora onde tem muitas pessoas, meus irmãos, desesperadas, onde tem mães que não sabem o que dar de comer para os seus filhos, onde tem mulheres grávidas que não sabem o que fazer com aquela criança que ela está esperando. Às vezes eu fico imaginando por que passa alguns pensamentos estranhos na cabeça de algumas pessoas. Não é por falta de, muitas vezes, vida com Deus ou outra coisa. Não, gente, é desespero. Pessoas que precisam de uma palavra de esperança, que precisam de uma motivação para continuar firme na presença de Deus. Eu e você somos essa pessoa que temos esta palavra. E não só a palavra, nós temos Jesus. Entende isso? É muito sério. E aí essa parábola, é curioso que essa parábola ela se chama Parábola do Bom Samaritano. Eu não gosto muito desses títulos, né? Até porque esses títulos eles não estão, o texto bíblico mesmo não fala. Não, o texto fala de um samaritano, ponto. E aí a gente começa a olhar para os dias de hoje e perceber que o mundo está tão secularizado e tão ao mesmo tempo individualizado, individualista, onde as pessoas basicamente ou quase sempre na sua totalidade, elas se importam com quem? Com os chegados, com aqueles que são do seu círculo familiar ou dos seus amigos mais próximos. Aí quem não tem acesso acaba ficando longe, acaba ficando sem Deus, sem Jesus. E aí o mundo fica cada vez pior. E aí muitas vezes nós até criticamos eles. A gente lê nas reportagens, olha o número de abortos. Oh meu Deus. Olha o número de suicídios. Olha o número disso, olha o número... Entende? A gente é expert em analisar alguns números. Mas aí eu acho que talvez caberia uma reflexão. O que a igreja está fazendo? O que nós podemos fazer? Tá, eu tô considerando, meus irmãos, que nós estamos em pandemia. Tá? De repente eu estou olhando para o futuro. Mas vamos olhar aqui, eu e você, como igreja. O que a igreja faz, por exemplo, pelas mulheres que pensam em aborto? A não ser pedir para elas, não façam isso. Tá, mas e aí? O que nós podemos fazer por elas? É muito profundo isso. O que nós podemos fazer pelas pessoas para que elas não entrem num mundo errado? O que nós podemos fazer para que os homens não sejam violentos em suas famílias? O que nós podemos fazer para acabar com a violência familiar? Eita, mas está surgindo pergunta aqui. A ideia é que você reflita e quem sabe você tem ideias, quem sabe você tem projetos, quem sabe você consegue desenvolver um plano. E quem sabe Deus está te levantando através dessa mensagem para despertar em nós, na igreja, em todos nós, e de repente você também criar alguma coisa onde você pode alcançar pessoas. Sim, porque ideias é muito fácil. Muitas vezes as pessoas têm, mas de repente Deus quer usar o autor da ideia. Amém, irmãos? E aí, vamos dar uma olhada para esse texto. A primeira parte do texto diz que havia uma pessoa viajando entre Jerusalém e Jericó. Jerusalém era o centro, então tudo convergia para ali. De uma cidade para outra, Jerusalém para Jericó, tinha mais ou menos aí uns 27 quilômetros por aí. Só que era um deserto terrível. E como as pessoas vinham para Jerusalém vender os seus produtos, vender a sua colheita e tudo mais, é claro que por não haver 27 quilômetros de deserto praticamente, as pessoas, os ladrões, ficavam ali para roubar as pessoas que vinham vender os seus produtos ou trocar, alguma coisa assim. Olha que coisa interessante, né? Terrível isso. Mas
Aliás, é até interessante que uma vez eu li que se em Jerusalém tem um local chamado a Via Dolorosa, essa estrada que ligava Jerusalém a Jericó era conhecida como a Via Sangrenta, porque as pessoas eram assaltadas e roubadas e tudo mais. E é curioso que aí o texto nos diz que havia uma pessoa descendo, indo de uma cidade para outra, e ele foi assaltado. Isso é uma parábola, lembre. Jesus quer ensinar nós sobre relações humanas. Jesus quer nos ensinar sobre como cuidar do outro, como cuidar do nosso próximo, que está precisando de nós. Essa pessoa que está viajando, ele é assaltado, roubado, despido, violentamente agredido. É deixado no chão como meio morto. Aí o primeiro a passar por ele, nessa parábola, é o sacerdote. Mas a Bíblia diz que o sacerdote olha de longe e passa pelo outro lado da rua. Sim, o sacerdote tinha a lei que dizia que se o sacerdote tocasse em algum morto, ele se tornava impuro e ele tinha que ficar 7 dias se purificando. Será que é por isso que o sacerdote, né, o líder da sinagoga, ele passou de longe daquela pessoa que precisava? Interessante que ele nem conferiu se estava morto ou não. Que falha, hein? Que falha quando nós pensamos que alguém não tem mais jeito, mas na verdade ele está precisando de nós. Aquele sacerdote pensou errado. Talvez ele teve medo de se contaminar com aquele morto, mas na verdade ele se contaminou por não chegar perto daquele morto. A parábola deixa claro que aquele sacerdote cometeu um grave erro ao abandonar uma pessoa que precisava dele. Gente, a Bíblia diz que quem sabe e pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Comete pecado. Quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Não é tão simples assim, não. Tem gente que pensa que o pecado... Não. Cuidado com onde você põe essa ideia de pecado. Que a Bíblia diz, esse sacerdote aqui, ele cometeu pecado. Primeiro que ele não conferiu se estava morto ou não. Ah, mas é sério isso, viu? O sacerdote, ou seja, quem deveria fazer, não fez. Mas aí a outra pessoa a passar por ali é um levita. O levita era aquela pessoa responsável por todos os serviços do templo, né? Tem gente que pensa hoje, conceito errado de levita, de que acha que levita é só, eu sou um levita, eu sou do grupo de louvor. Não. Fazer parte da música no templo era uma das atribuições do levita, mas, por exemplo, os levitas eram responsáveis por limpar o templo, varrer o templo, cuidar dos banheiros do templo. Esses eram os levitas, né? O tempo bom dos levitas, né? Poderíamos ter uns bons levitas hoje, né? Mas não, levita hoje, sei lá quem criou esse conceito, né, gente? Que pena, né? Que pena que pegaram algo tão bonito, servir voluntariamente a Deus, mas aí tirou várias atribuições e colocou só como os cantores. Graças a Deus que na Terceira Batista a gente não tem esse hábito de chamar o pessoal do louvor de levitas, porque na Terceira Batista nós teríamos tantas outras pessoas que são levitas e não fazem parte do grupo de louvor, né? Tantas pessoas que servem, que cuidam, que abençoam, né? Se colocar eles no louvor, meu Deus, talvez não vai sair uma música tão afinada, tão bonita, mas são excelentes levitas, aleluia, glória a Deus por cada um deles. Eu não vou citar nome de ninguém aqui, porque são muitos. Tá aí. Mas esse levita também é um que passa de longe e fala, eu não posso, né? Eu vou passar por longe aqui, porque eu também não posso me contaminar, eu não quero mexer com esse monto, a minha posição, a minha responsabilidade religiosa não me permite algumas ações. O quê? A nossa posição... Primeiro que na igreja não existe posição. As pessoas servem a Deus em lugares diferentes, mas não há lugar de destaque de mais importância do que o outro. Ok? O pastor da igreja, ele não é mais importante do que outra pessoa. Ele não é mais digno. Não. Estou falando isso como pastor da Terceira. E é fato, e vocês sabem disso.
E o dia que um pastor quiser ser mais honrado do que outra pessoa qualquer, ele está errado. Todos que servem a Deus são dignos de honra. E são levitas. Olha isso. E aí esse levita também passa de longe. Mas aí surge quem? Surge um personagemzinho nessa nossa parábola maravilhosa, que é um samaritano. Bom, sabe o que os judeus pensavam nos samaritanos? E é por isso que Jesus conta essa parábola para aquele mestre da lei. Jesus ele conta essa parábola porque os judeus achavam que os samaritanos praticavam uma religião impura. Para os judeus, a religião dos samaritanos, ela era uma religião errada, como é que eu vou dizer? Uma heresia. Os samaritanos eram hereges. Mas aí, curiosamente, é esse samaritano, mal visto, rejeitado pelos judeus, que vai lá e faz o que o sacerdote e o que o levita não fizeram. Gente, cabe uma pergunta: será que tem alguém fazendo aquilo que eu e você deveríamos fazer? Eu gosto muito daquela ideia de que quando eu e você não fazemos aquilo que devemos fazer, aquilo fica sem ser feito. Mas e se outro fizer? Não. O que o outro fez é o que cabia ao outro fazer. O que nós não fizemos, não foi feito. É verdade isso. Sabe por quê? Nossa importância, ela é única, ela é individual diante de Deus. E aí a Bíblia diz que aquele samaritano, ele se aproxima. Lembra dos outros dois que passaram para o outro lado? Ele não, ele se aproxima, vai lá perceber qual é a gravidade daquela situação. Qual é a realidade? O que está acontecendo ali? Por que aquela pessoa está caída? Entende isso? Ele vai até ali. E ao perceber que aquela pessoa não estava morta, estava apenas machucada, precisando de cuidados, ele vai e começa a resolver o caso. Ele já presta ali os primeiros socorros. Ele já limpa aquelas feridas, coloca vinho, um desinfetante, né? No caso, ele usou o vinho como desinfetante, e ele coloca ali um azeite para untar aquelas feridas, e aí ele pega aquela pessoa e coloca sobre o animal, o cavalo, ou o jegue, que seja, que ele mesmo estava montado. E aí ele leva para uma hospedaria, ele hospeda aquela pessoa desconhecida, mas que precisava dele. Ele hospeda aquela pessoa, e aí, como ele estava em viagem, ele dá 2 denários, né? Ele coloca ali mais ou menos uns R$300, fala: toma esse valor, eu vou até o meu destino e na volta eu passo aqui. Se você tiver gasto mais alguma coisa, eu vou te pagar. Cuida dele. E é interessante que o dono daquela hospedaria também ele entra na história. É o quarto personagem. Porque ele também entra na história, porque ele poderia dizer: não quero receber ninguém aqui não. Mas ele recebe aquela pessoa e cuida dela. Gente, o amor é um princípio ativo que deve nos levar a ver as coisas, sentir como elas estão e agir sobre aquilo que precisa das nossas ações. Amém? Eu queria que a gente atentasse para essas verdades. Eu penso que a igreja tem uma grande oportunidade de fazer planos. Aquele desconhecido samaritano, de repente, ele se torna a figura principal de uma parábola que os outros dois deixaram de agir. Houve uma vez que alguém disse algo parecido com alguma coisa assim: o problema não é o grito dos loucos, é o silêncio dos sábios. Talvez tenha dito isso com outras palavras, mas a gente pode entender que alguma coisa que às vezes nós até criticamos ou gostaríamos de vê-las diferentes,
é porque nós estamos quietos. Talvez existem alguns, entre aspas, caídos que precisam de nós. E existe o perigo de nós estarmos passando pelo outro lado da rua. Você lembra que quem passou de longe foi o sacerdote e o levita. Ou seja, talvez as preocupações dele com a estrutura religiosa era tão grande que eles deixavam de fazer aquilo que deveriam fazer. E aí, ao contrário, né? Jesus ele não tinha preocupação nenhuma com a estrutura religiosa. Até porque a estrutura religiosa não faz nada por ninguém. Jesus ele não fazia parte de nenhuma estrutura religiosa. E é curioso que às vezes a gente quer tanto manter uma igreja. Entenda o que eu quero dizer, queridos. Isso não é uma palavra crítica, isso é uma palavra analítica. Algumas pessoas, elas querem atentar tanto para alguns detalhes, algumas estruturas religiosas, que o ser humano acaba ficando em segundo plano. Aí você tem uma estrutura religiosa muito bem conservada, mas você tem ao seu lado pessoas caídas, quase mortas. Isso precisa nos fazer pensar, porque senão a estrutura religiosa perde o seu sentido. A estrutura religiosa precisa ser mantida sim, mas para facilitar o alcance e a transformação das pessoas necessitadas. E eu queria terminar essa reflexão dizendo o que Jesus falou para aquele mestre da lei. Ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Depois, aí Jesus conta a palavra, né? E aí Jesus depois ele pergunta: qual dos três você acha que foi o próximo daquele que estava caído? Ele disse: eu acho que é aquele que teve misericórdia, né? Jesus falou assim: exatamente, então você sabe fazer, né? Você sabe o que é o certo, né, bonitão? Aí Jesus sabe o que Jesus fala? Versículo 37 de Lucas 10. Vai e faça o mesmo. Talvez nesse momento Jesus esteja dizendo para nós irmos e fazermos o mesmo. Mas eu queria orar com você agora. Eu sei que você entendeu. Volta essa reflexão. São apenas 20 minutos de reflexão. Volta a ela. Ouça novamente. Pega detalhes. Analisa detalhes. Porque ela pode mudar a sua vida e mudar a vida de outros através da sua. Aí você vai ser um cristão muito mais eficiente do que alguém que apenas se preocupa com estruturas religiosas ou outras estruturas. Vamos orar? Pai, obrigado pelo ensino desta parábola. Obrigado por essa verdade, por essas verdades que o Senhor trouxe ao nosso coração nesse momento. Eu quero te agradecer pela oportunidade de pensarmos juntos, de orarmos juntos e de refletirmos juntos. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esses ensinos, mas muito mais do que aprendê-los, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude e nos dê condições, nos encoraje, nos capacite a colocá-los em prática, para que assim, então, nós possamos ter um mundo melhor, onde essa melhoria parte de nós, cada um de nós, fazendo o mundo, as pessoas, as coisas à nossa volta serem melhores. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? Como diz os nossos irmãos, posso ouvir um amém? Deus te abençoe. Vamos aproveitar e vamos adorar junto ao nosso Deus? Vamos cantar. Eu sei que todas as coisas elas têm que ser feitas com segurança, com firmeza, com base na palavra, especialmente como manifestação da nossa fé. Não só aquela fé que me leva para Deus, mas aquela fé onde eu creio que a minha missão, a minha ação pode também transformar quem está do meu lado. Vamos adorar junto ao nosso Deus?
aquilo que Deus tem reservado, preparado para nós. Pela fé nós vamos viver tudo que, como aqueles homens viveram. Pela fé nós vamos mudar, nós vamos alcançar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te use. Você é precioso, você é preciosa e você pode fazer muito. Você é capaz. Você pode fazer muito na vida de tantas pessoas, tornando o mundo melhor, expandindo o reino de Deus, expandindo as ações do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê muita graça. Que Deus te fortaleça. Que Deus te guarde. Por favor, cuide-se nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Quando a gente tem que ficar distante, como agora, mas para que daqui uns dias nós possamos voltar a estar juntos e podendo nos abraçar. E por falar em se abraçar, eu quero agora o meu abraço. Vamos lá?